se eu te dissesse que o amor que você tanto procura pode ser justamente o que mais te apavora, não porque ele machuca, mas porque ele cura. E curar dói. Muito mais do que continuar sangrando em silêncio. Há pessoas que rejeitam o carinho mais sincero, sabotam relacionamentos promissores e afastam quem mais tenta amá-las. Por quê? Qual é a lógica oculta por trás de afastar exatamente aquilo que mais se deseja? A resposta não está no presente. Está escondida em um passado tão profundo, tão silenciosamente enraizado, que muitos nem percebem que vivem presos a ele. Agora, se você continuar comigo, você vai entender. Porque aceitar o amor é, para muitos, mais assustador do que viver sem ele. Mas só se ficar até o fim, porque há uma revelação que não pode ser feita antes da hora. E ela não será gentil com quem busca respostas fáceis. Talvez você já tenha vivido isso. Ofereceu o melhor de si e foi rejeitado. Ou talvez você foi quem recuou, mesmo diante de alguém que parecia sincero. Mas nenhuma dessas reações é aleatória. O amor desperta fantasmas. Dan e Sarah pareciam perfeitos um para o outro. Sorrisos fáceis, olhares profundos, planos em sintonia. Mas bastou o afeto se aprofundar para que o abismo se abrisse. Dan não sabia, mas dentro dele havia uma voz antiga, uma voz moldada na infância, que sussurrava o tempo todo. Isso é perigoso, isso não é real, isso vai acabar. A ausência de afeto em sua infância não apenas o feriu, ela o reprogramou. Ele não aprendeu a receber amor. Ele aprendeu a sobreviver sem ele. E quando Sarah tentou se aproximar de verdade, não foi o amor que ele sentiu, foi medo. Medo de confiar, medo de baixar a guarda, medo de que o carinho que ela dava fosse apenas o prelúdio de uma nova decepção. Sarah, eu só estou tentando te amar. Dan, você está rindo de mim. Eu sei. Não tenta fingir. Sarah, por que você acha isso? O que eu fiz? Dan, você não me leva a sério, ninguém leva. A mente ferida faz isso. Transforma gestos gentis em armadilhas, sorrisos em ameaças, e o amor em algo insuportável. Não se trata de falta de amor. Trata-se da incapacidade de acreditar que ele pode ser real. Para alguém que cresceu ouvindo, direta ou indiretamente, que não era digno dele. Dan não rejeitava Sarah. Ele rejeitava o menino dentro dele. O mesmo que um dia estendeu a mão e foi ignorado. E agora eu te pergunto, será que você está pronto para ser amado? Ou também construiu fortalezas internas para se proteger de algo que, no fundo, sempre desejou? Será que sua busca por amor é sincera? Ou é uma corrida disfarçada para nunca encontrá-lo de verdade? Essa é a pergunta que assombra silenciosamente tantos relacionamentos. Mas poucos têm coragem de encará-la. O que chamamos de amor carrega mais do que promessas. Carrega também ecos. Vozes antigas que ainda sussurram em nossos gestos, em nossos silêncios, em cada vez que dizemos está tudo bem, quando não está. Dan não precisava apenas de carinho. Ele precisava aprender a aceitá-lo. E isso, ninguém nos ensina. Aceitar o amor pode ser mais assustador do que viver sem ele. Porque implica reconhecer o quanto doeu não tê-lo antes. Implica se despir da armadura e confiar que desta vez não será usado contra você. Sarah talvez nunca entenda o que Dan sente. Mas se ele aprender a enxergar a ferida e não a confundir com a pessoa à sua frente, então há esperança. Esperança de um novo tipo de amor. Não o idealizado, não o perfeito, mas o real. Aquele que sabe que amar alguém não é preencher suas lacunas, é caminhar ao lado delas. E agora, olhe para os seus relacionamentos. Você está permitindo ser amado, ou apenas tolerando o afeto, esperando o momento em que tudo desmorone? Porque às vezes, o que mais tememos não é a dor. É a possibilidade de que, finalmente, seja real. O problema nunca foi o amor que você quer oferecer, mas o coração que tenta oferecê-lo a alguém que nunca acreditou merecer amor algum.
Às vezes tudo parece estar indo bem. Os gestos, os sorrisos, os planos para o fim de semana. Mas há um ruído invisível. Um eco antigo que distorce até o silêncio mais doce. Quando alguém foi treinado pelo abandono, o afeto vira ameaça. Não porque o amor machuca, mas porque ele confronta uma narrativa interna. Você não é digno, nunca foi. E então, começa a sabotagem. Não porque ele não sente, mas porque ele sente demais e não sabe o que fazer com isso. Acusações surgem do nada, climas mudam sem aviso. O toque mais suave se torna insuportável, e o olhar mais gentil vira suspeita. Ele não está fugindo de você, está fugindo do risco de se despedaçar ao descobrir que talvez, só talvez, esse amor seja real. Porque aceitar amor quando tudo o que você aprendeu foi a ausência é como tentar respirar debaixo d'água. O corpo não sabe, o coração desconfia e a alma grita. Então ele briga. Ele foge. Ele se fecha. Não porque quer machucar, mas porque não sabe viver fora da dor. E é aqui que tudo se revela. Não é você que ele está rejeitando. É a criança ferida que ainda vive nele, gritando por segurança. A mesma que, anos atrás, olhava para a porta e esperava alguém que nunca chegou. A mesma que aprendeu a desconfiar de todo gesto gentil, como quem se protege de uma armadilha. O maior sabotador do amor é o medo de ser amado. É preciso coragem para amar alguém ferido. Mas é preciso ainda mais coragem para deixar-se amar. Quando tudo em você aprendeu a desconfiar, se isso tocou algo dentro de você, não ignore. Talvez essa dor que você sente não seja de agora. Talvez ela esteja pedindo há anos para finalmente ser ouvida. Inscreva-se neste canal se deseja continuar essa jornada. Não de respostas prontas, mas de perguntas que libertam, porque às vezes tudo o que precisamos é de um novo jeito de enxergar o que sempre esteve aqui, nós mesmos.